Olá, já estamos de regresso nos finais de tarde em Sintonia. Está também de regresso o programa Espaço Empresa. Esta semana com o tema Crédito com Consciência, como gerir financiamentos pessoais e empresariais. Connosco em estúdio dois convidados que passo a apresentar. Alferes Pereira, Presidente da Associação Empresarial da Feira. Alferes, bem-vindo aos estúdios da Sintonia. Olá, boa tarde. boas. Também connosco Luís Campos, do Doutor Finanças. Luís, bem-vindo também aqui aos estúdios da Sintonia. Alferes, a primeira palavra cabe-lhe sempre a si. Notas introdutórias em relação a este tema. É um tema que preocupa as empresas, também as pessoas, e que é importante também haver aqui uma aposta e também podermos aqui discutir alguns conceitos importantes para decisões informadas e conscientes. Boas tardes, Filipe, mais uma vez, mais uma terça-feira de luxo aqui no nosso programa, hoje com o Luís Campos, em representação do Doutor Finanças, e que de facto temos uma parceria já feita há algum tempo, que entanto vai ganhando raízes e vai se solidificando. Vamos agora avançar, entretanto, para outra fase, e portanto eu agradeço desde já à empresa toda, portanto, e ao Luís em particular, pelo carinho que tem tido pela AEF. Nós aqui, o importante nesta questão, e é uma questão que se sente sempre muitas dificuldades, é no pré-empréstimo, digamos assim, que é saber como é que se faz as coisas, adaptar a empresa, adaptar a família, se calhar uns meses antes, até um ano antes, para que possam ter mais capacidade num futuro empréstimo, portanto, para ir pedir empréstimo, mas depois também a seguir, quando o empréstimo já está conseguido, que muitas vezes é feito de qualquer maneira, por quem até percebe da poda, mas ignora basicamente o que é importante do outro lado, porque um bom acordo é um bom acordo para os dois lados, e muitas vezes quem faz esse trabalho não olha para o outro lado, e depois as pessoas ficam com cargas, com mensalidades enormes, ou ficam desprotegidas porque se calhar um determinado seguro, ou seja o que for, estou aqui a falar um pouco de cor, não é o mais adequado, e portanto nesse sentido é importante também ter alguém em quem a gente confie, e que esse alguém trate da nossa vida, veja as melhores soluções e que aposte de facto no que é mais importante para as famílias e para as empresas. Importante também aqui é referir que nós estamos a desenvolver uma série de projetos, já falei aqui alguns, estamos a pensar um curso intensivo para empresários apostado na literacia financeira e outras, neste caso financeira, porque é o que está aqui em causa. Vamos contar com o Doutor Finanças também para isso. É algo que nós queremos fazer, que já andamos aqui às voltas. Há várias soluções, vários caminhos, e estamos aqui também a envolver algumas escolas. O Lisboa também já tivemos uma conversa sobre isto, a Escola Profissional de Passos Mandão também, o próprio Sincorc. Queremos ver como é que vamos fazer isto, porque pretendemos fazer uma coisa abrangente, alargada a vários setores, e de facto é uma área muito importante, porque há muita gente que trabalha noite e dia, já batemos nesta tecla não sei quantas vezes. Sim. Trabalha noite e dia, ganha muito dinheiro, mas depois leva pouco para casa. Isto acontece com as famílias e acontece com as empresas. Porquê? Porque às vezes não se preocupam com aquilo que é fundamental, perceber o quanto é que o banco nos leva, quanto é que uma seguradora nos leva. É importante olhar para um documento, seja ele financeiro ou de outra área qualquer, e perceber, ter a mínima percepção disso. E é importante também que os nossos colaboradores, os colaboradores dos empresários, estejam em sintonia, para já com a entidade patronal, mas sobretudo que estejam numa lógica de perceber o que é que a empresa precisa e perceber o que é melhor para a sua empresa. Porque gerir uma casa de roupas não é a mesma coisa que gerir um café, não é a mesma coisa que gerir uma empresa de cortiça, não é a mesma coisa que gerir uma empresa de advogados. Portanto, isto aqui que nos traz aqui hoje é percebermos as várias dinâmicas. Não vamos ser doutorados aqui desta conversa, como é óbvio, mas será mais uma chega, será uma mais-valia, que estou certo, sim, para que quem nos ouve, sobretudo as empresas, naturalmente, mas também vamos falar um pouco de famílias. No fundo, o princípio é o mesmo, é salvaguardarmos o que é de melhor para os nossos, seja a nossa empresa, seja a nossa família, e nada melhor que trazer cá quem percebe efetivamente a coisa, não é? E não é conversador de café, como agora se usa muito, toda a gente tem a sua opinião no café, nem que 90% das opiniões estejam erradas, não. É ouvir quem percebe do assunto, que tem a porta aberta no centro de Santa Maria da Feira, é uma empresa nacional, é certo, mas com franchising aqui, com gente daqui, que conhece bem a realidade e que já há algum tempo temos contactos e, portanto, estamos muito contentes, e agradecer mais uma vez esta parceria que tem sido bastante útil para os nossos associados, e vai ser muito mais. Claro que sim. Luís, bem-vindo mais uma vez aqui aos estúdios. Já vamos falar também sobre o projeto Doutor Finanças, perceber de que forma é que também vocês prestam apoio aos vossos clientes, sejam empresas ou famílias ou particulares, mas antes disso, até porque falávamos aqui sobre a importância da literacia financeira, Portugal tem ainda um caminho a percorrer neste sentido? Bastante. Portanto, Portugal, pelas estatísticas que temos ouvido recentemente, está
num local que ninguém agrada, ou seja, é o último ou penúltimo da literacia financeira em termos da União Europeia, portanto, isso é demonstrativo de que, de facto, há um caminho longo a percorrer. Eu vou só pedir para que o microfone... Exatamente. Há, de facto, um caminho longo a percorrer, porque é uma área que é tratada demasiado leviana para aquilo que acarreta como responsabilidade para a vida das famílias e das empresas. E, como tal, hoje, apesar de haver muito mais informação, continua-se a assistir a tomadas de decisão que nem sempre são as mais corretas, e depois também vai um bocadinho da consciência de quem está a decidir, neste caso, sejam os bancos, as instituições financeiras e demais, quem participa nestes processos de decisão de crédito. Mas a literacia é muito mais que pedir um empréstimo. A literacia começa naquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia, hábitos de poupança, também tem a ver com literacia, o pensar no futuro, fazer algo que ajuda a construir um futuro melhor, fazer um orçamento familiar, porque não? Quem diz isto na área de família diz também nas empresas. Portanto, tudo aquilo que seja necessário para nós termos uma melhor gestão dos recursos a que temos direito e daqueles que temos disponíveis tem que ser bem trabalhados. Portanto, toda esta área é necessária que as pessoas tal e qual como disse o Alferes, muitas vezes trabalha-se 24 horas, ou estou a exagerar, mas que sejam 12 ou 14 horas, e depois chega-se ao fim e diz assim, eu trabalhei tanto e o que restou foi isto, não é? Porque, de facto, nós não temos esta consciência elevada ao limite e não sabemos muitas vezes aproveitar e disciplinar a família e a empresa para cumprir com determinados requisitos que têm muito a ver com a tal chamada literacia financeira. A literacia financeira é um nome que vem só dizer que estamos muito mal no que diz respeito às finanças, em termos de conhecimento e de como devemos fazer as coisas. Quando compramos um carro, quando compramos uma bicicleta, quando compramos a coisa mais simples que há. E muitas vezes fazemos-lo sem olhar, na verdade, sobre todos os prismas da situação. Nós vamos dar dicas também importantes ao longo deste programa, não é? Para as pessoas pelo menos estarem mais atentas, não é? Eu tenho um amigo, por exemplo, que diz assim, todas as moedas de 2 euros que me sobram no final do dia eu ponho numa latinha, não é? Uma latinha, um mielheiro, não é? E o que é certo é que esta prática, que é uma coisa muito simples, claro que para muita gente 2 euros pode fazer muita diferença, sim. Para ele 2 euros ele pode fazê-lo e chega ao fim de algum tempo e diz, pronto, já estou pronto para poder fazer uma viagem, não é? Passado algum tempo. Isto é um simples hábito de poupança, como outro qualquer, não é? Sim, mas pronto, é uma pequena dica simples, mas de facto o essencial é as pessoas terem uma noção de gastarem aquilo que podem, porque eu costumo dizer que há muita gente que ganha 5 mil euros por mês e não sabe poupar, e há pessoas que ganham 1.000 euros por mês e poupam que se afartam, não é? E tem a ver com hábitos, com formas, com disciplina. E com escolhas também. E com escolhas e decisões, não é? Sim. Obviamente que sim. Corrija-me se estiver enganada, penso que o Doutor Finanças fez em 2024 10 anos de existência? Sim. Muito bem. Como é que, fale-nos um bocadinho sobre este projeto e o que é que oferece, não é, aos clientes? Então, nós somos um franchisado do Doutor Finanças, portanto o Doutor Finanças foi uma empresa que nasceu exatamente no âmbito da chamada literacia financeira e durante muitos anos foi aqui que praticou a sua atividade. Diria até 2018. A partir de 2018 enverdou também pela área da intermediação de crédito, que é basicamente o que nós fazemos hoje em dia, na nossa atividade do dia-a-dia, aqui na loja que temos em Santa Maria da Feira. Portanto, nós somos uma empresa chamada Credimax, sediada em Aveiro, de base, e que depois tem 4 lojas, uma em Aveiro, outra em Santa Maria da Feira, Coimbra e Porto, e onde desenvolvemos a atividade principalmente ligada à área de crédito, intermediação de crédito, seja de particulares e também de empresas, mas o foco principal é o chamado crédito à habitação. Sim. É o cerne da questão, a principal atividade, mas também o crédito ao consumo e também na área de empresas, nomeadamente através de apoio em direcionar e conseguir que as empresas consigam obter melhores condições, mais de acordo com a sua capacidade. Portanto, é um trabalho que ajuda, de facto, o empresário a encontrar as melhores soluções dentro daquilo que a banca oferece, basicamente, não é? O Doutor Finanças, como empresa a nível nacional, teve durante muito tempo na área da intermediação uma atividade ligada somente à área digital, ou seja, os clientes só tratavam processos na área digital e para isto muito contribuiu a chamada pandemia, não é? Sim. Digamos que a pandemia foi algo que para o Doutor Finanças funcionou bem, uhum. Não é? Porque aproveitou o facto das pessoas estarem fechadas, tinham a máquina montada e as pessoas recorreram muito ao Doutor Finanças e a outras empresas do género.
Daí que, quando a pandemia, digamos que se extinguiu, o Doutor Finanças sentiu que, para crescer enquanto empresa, tinha que mudar o chip, ou seja, tinha também que vir para o terreno. E daí lançou o projeto da rede física, como é assim que eles denominam internamente, e nós somos uma das primeiras lojas a aderir ao franchising do Doutor Finanças na tal rede física. Hoje, o Doutor Finanças está a caminho das 70 lojas no país e pretende triplicar este número. Portanto, vai cobrir o país de azul, neste caso, porque é a cor do Doutor Finanças. Portanto, esta é a estratégia da empresa. Não só esta, como também avançar para até... Foi-nos dito agora esta semana, porque por acaso tivemos um evento do Doutor Finanças anual, foi exatamente a semana passada, digo eu, e, portanto, procuram até também avançar para a internacionalização. O objetivo principal, ajudar as famílias a conseguir melhores condições, a ter um apoio profissional com uma tranquilidade que normalmente, quando se vai só a um banco, não se tem tanta tranquilidade. Porquê? Porque nós fazemos uma análise global dos parceiros, neste caso dos bancos e instituições, apresentamos as melhores soluções ao cliente. Tudo isto é feito de uma forma gratuita, como assim o diz a lei, ou seja, na área da intermediação, o cliente não pode ser cobrado de nada, não é o Doutor Finanças, é qualquer empresa de intermediação, e fazemos este trabalho de uma forma, portanto, gratuita, como eu digo, e o cliente fica completamente elucidado e poder escolher qualquer um dos bancos, uma questão de gosto pessoal ou não, sim, mas sempre com as melhores condições. Mas fica capacitado também com a informação com necessária. Toda a informação toda, não só do crédito, como dos seguros, como dos custos da operação, enfim, tudo do princípio ao fim. Como é que tem corrido a implementação aqui em Santa Maria da Feira? Muito bem, estamos muito satisfeitos com o desenvolvimento da empresa aqui. Diria que a Credimax, enquanto parceiro do Doutor Finanças, foi eleito este ano, portanto, relativamente ao ano 2024, como a primeira empresa, ou seja, a empresa que fez mais negócio no âmbito do Doutor Finanças. Isto é um bocadinho demonstrativo de que, de facto, estamos a fazer bem, e nós orgulhamos disso, obviamente. A nós, aqui em Santa Maria da Feira, o processo tem decorrido daquela maneira que eu costumo dizer, que cada trimestre que acaba é melhor que o anterior, portanto, e estamos em crescendo, vamos ver até onde, não sabemos, mas vamos continuando em crescendo, é assim que tem acontecido, e ficamos satisfeitos, porque isso é só o representativo de que as pessoas gostam do nosso trabalho. Não é? E a nossa publicidade passa muito pelo cliente que veio até nós e que a seguir nos indica o outro, e isso é a prova de que ficou satisfeito, portanto, e é assim que as coisas têm acontecido de uma forma normal, digamos assim. Claro, o Alferes Luís falava há pouco também de uma ligação com a Associação Empresarial da Feira. Quer falar também um bocadinho sobre isso? Desde a primeira hora em que cá estamos, tivemos um convite da Associação para passarmos a ser associados. A Associação também estava naquele momento numa fase nova, tinha alterado, o Alferes tinha entrado, digamos assim, e eu tenho que dizer a verdade, desde que eu estou nesta área, porque eu até aqui trabalhava na banca, não trabalhava neste tipo de negócio de loja, só conheço o Alfredo como representante da Associação, antes não sabia quem estava, não é? E o que eu tenho a dizer é que, nós gostamos muito das pessoas que têm tratado connosco, o Alfredo, o Romeu, enfim, outras pessoas, não vale a pena estar a mencionar muito mais nomes, mas gostamos muito da Associação. Acho que é uma parceria que só tem que caminhar para o sucesso, e acho que a Associação está a fazer um trabalho meritório, que está a desenvolver muitas áreas. Eu até digo que eles estão a querer chutar muitas vezes com o pé direito e com a esquerda e com a mão e com tudo, vale tudo. Portanto, estão a caminhar, mas estão de facto a avançar com uma dinâmica interessante, e nós estamos predispostos a fazer parte deste processo, a colaborar, a ajudar no que for preciso e também a tirar proveito daquilo que nos vai proporcionando. Claro. Estamos muito satisfeitos com a parceria. Muito bem. Alferes, se calhar aproveitamos agora aqui para uma série de perguntas rápidas. Eu tenho aqui várias para o Luís. Não sei se queres antes disso fazer aqui algum parênteses. É engraçado porque hoje esteve lá um antigo dirigente na associação e disse precisamente isso, vocês estão a estar bolas para todos os lados do campo, não é? Às vezes centrar-nos um bocadinho mais noutra área, se não podemos, porque se nós apostamos mais nesta área, naquela e naquela outra, as outras vão se queixar, vocês só estão viradas para aquelas áreas, e portanto nós temos aqui que fazer um bocadinho, virar-nos para as áreas todas, obviamente com perspectivas diferentes e com projetos diferentes, e alguns mais importantes do ponto de vista financeiro, outros mais importantes do ponto de vista de marketing, mas de facto tem sido essa luta, e que agora com mais um ou outro projeto que entanto vão aparecer, mas é por aí que temos que ir, não é? Não há outra solução. Já agora sobre isto, posso só acrescentar que nós participamos desde a primeira hora na Habitafeira e achamos que é um projeto muito interessante. Acho que tem pernas para andar, acho que vai crescer cada ano que vai passar, vai aumentar, e parece-me que é este o processo. Acho que não estou enganado, o Alferes poderá dizer.
Mas acho que sim, portanto, nós já estamos inscritos para o próximo ano, portanto, é prova que que acreditamos. Preciso de muitas empresas, não é? Pronto, como uma motorfeira que duas empresas, acabam por encher quase o pavilhão, não é? Nós já estamos inscritos para o próximo ano, quer dizer, ele acabou há bem pouco tempo. Sim. Nós já participámos um pouco, de uma vez também no Mercafeira, não foi? Sim. Mercafeira. Pronto, digamos que não é bem o nosso sítio, a nossa praia, mas, por exemplo, no Motorfeira, se calhar, na próxima vez, vamos participar. Mas o Habitafeira, que é, de facto, tem muito a ver connosco, estamos muito satisfeitos, acreditamos muito no projeto e estamos disponíveis para colaborar e ajudar a Associação Empresarial nessa área. Muito bem. Luís, o que é um crédito consciente? Consciente quer dizer que as pessoas devem pensar antes de se meterem nas coisas. Eu costumo dizer que quando abordo algum cliente em que ele ainda está a pensar, né? Quando ele já decidiu, já é um pouco diferente. Mas quando ele está a pensar, eu costumo lhe perguntar, seja a empresa, seja o particular, é evidente que no particular isto é mais fácil, costumo lhe fazer uma pergunta sacramental. Indistintamente daquilo que você quer comprar, quanto é que você pode pagar? E esqueça as taxas de esforço. Pense, você como família, entre vocês, quando é uma pessoa, são duas, pensem naquilo que podem pagar e não tanto daquilo que querem almejar, ou seja, daquilo que querem conseguir. Pensem primeiro no que podem pagar, para decidir em consciência, porque se eu acho que posso pagar 500, se o crédito diz que eu para conseguir comprar a casa que quero custa 750, estou a fazer 50% acima daquilo que eu pensava. Calma aí, 50% é muito, não é? Portanto, isto não é para matar ninguém, nem para coartar ninguém da decisão que venha a tomar. No entanto, a consciência é que deve ter uma noção que a vida vai mudar, porque comprar casa é um ato, muitas vezes único na vida das pessoas, né? Nem sempre, mas muitas vezes. É um ato importante porque comprar uma casa é algo muito importante, representa muito para quem quer ter um teto para viver, um sítio para construir família, etc. É o segundo contrato mais duradouro que tens na vida, a seguir ao casamento. Exatamente, tal e qual. Não é se o casamento durar toda a vida. Sem dúvida. É o segundo contrato e as pessoas às vezes esquecem isso. Tem que haver uma consciência muito grande, não é? Eu diria que para comprar uma bicicleta também tem, mas numa casa... Claro, estamos a falar de outro investimento. Porque a casa não é só a prestação da casa. Passa a ter um contador de água, de luz, de gás. A casa não é só a casa, tem um seguro. Portanto, e ser consciente é o quê? É pensar nestas coisas de forma madura. Eu posso citar aqui um exemplo que foi muito recente. No sábado estive com um casal de manhã, marcámos uma reunião para um sábado de manhã, para eles, um casal de 25 anos. Portanto, se há alguém cheios de esperança, cheios de esperança e continuar e saíram de lá com a esperança em alta, atenção. Mas foi-lhes perguntado isto. E porquê? Porque tenho que dizer o seguinte, esse casal, eu não sei se eles me vão ouvir, penso que não, porque nem sequer fazem ideia que eu estou aqui, mas se eles ouvirem, eu dou-lhes parabéns, porque casal de 25 anos que demonstrou uma maturidade rara. E portanto, esse problema da consciência naquele casal, eu digo assim, eles vão comprar uma casa, de acordo com o passo que podem dar, e têm consciência para isso. Nem sempre assim acontece. E porquê? Porque esta pergunta foi-lhes feita, obviamente, e quando foi feita eles ficaram assim a olhar um para o outro e a pensar, porque se calhar ainda não tinham pensado nisto a sério, ou seja, mas serviu para eles fazerem uma pequena reflexão e perceberem mais ou menos até onde é que acham que podem ir. Porque no caso deles, por exemplo, o rendimento permite ir além. Ou seja, a tal taxa de esforço que os bancos dizem que é obrigada a DSTI, não sei o quê, que são formas de análise de crédito, para limite máximo e não sei o quê, porque hoje muita gente vem ter connosco para pedir o limite máximo do crédito que consegue. Porquê? Porque há esta questão da garantia do Estado, não é? Eu não estou aqui a falar de produtos, mas este caso é um caso que está na ordem do dia, ou seja, o crédito jovem, é o chamado crédito jovem, e que tem duas vertentes, uma de impostos e outra parte da garantia do Estado, ou seja, permite a um casal com menos de 35 anos comprar uma casa sem terem que ter dinheiro nenhum. Basicamente é isto, ok? Só têm que ter capacidade para a prestação que vão ter a partir daí, certo? E conseguem comprar uma casa. Isto é algo que, de facto, é diferente de tudo o que vivemos até hoje. Mudou muito o mercado. Muito o mercado. Okay. Aquilo que eu recebi de informação a semana passada é que 56% do crédito concedido este ano foi crédito jovem, o que já é uma nota importante. 56% é um peso relevante no mercado, não é? Sim. É mais metade. Por isso é que as casas não baixam. Mais metade, pois. Pronto. E isto para dizer o quê? Portanto, um casal hoje pode comprar uma casa de 200 mil euros, estou a falar num valor mediano, não é? Porque hoje 200 mil euros é um valor mediano, já não é... Ao que isto chegou, não é? Hoje, quando queremos falar uma coisa cara, já não é isto, já é, claro. 200 mil já é um valor mediano. E um casal que tenha rendimentos que permitam cobrir a prestação que lhes vai ficar a partir do empréstimo,
compram uma casa de 200 mil euros sem qualquer custo mais. Ou seja, não pagam IMT, não pagam impostos, têm a garantia do Estado para cobrir os tais 10%, afamados 10% que era necessário. Portanto, é de facto um momento fantástico para alguém que é jovem poder abalançar-se a um projeto destes. Agora, tem que haver consciência. E aqui vai no seguimento da pergunta da Filipa. Portanto, consciência é, em tudo na vida tem que haver consciência. E na área de crédito e nas finanças, muito mais. Sim. Porque os hábitos que temos condicionam tudo. E eu diria, eu costumo dar este exemplo, se dermos o mesmo dinheiro a 10 famílias, ao fim de 3 meses, eu garanto que nenhuma tem o dinheiro igual à outra. Há uns que não vão ter nada, há uns que vão ter alguma coisa, e alguns vão ter muito mais que aquilo que se possa imaginar. Porque tem a ver com os hábitos. E com a gestão, não é? Que é feita? Exatamente. Sim. Com a tal planificação. Em tudo que nós possamos fazer, ter alguma planificação ajuda sempre. Em tudo. No nosso trabalho, planificar o dia de trabalho, em tudo o que fazemos. Portanto, termos alguma planificação ajuda a construir uma vida melhor no futuro. Sim. Pode não ser tão agradável naquele momento porque o imprevisto também sabe bem, não é? Mas planear é fundamental. E na área das finanças, ser consciente é crucial para ter um bom desempenho. Eu já lhe quero perguntar também o que é importante acautelar ou a que fatores é que devemos estar atentos quando vamos contratar crédito, mas antes disso, Alferes, do ponto de vista empresarial, as empresas têm também noção que é necessária esta consciência quando pensam nos investimentos e quando contratam créditos ou pensam em financiamentos? Sentes que há uma preocupação maior ou cada vez maior? O grau de exigência às empresas é maior que às famílias, precisamente porque muitas vezes utilizam recursos públicos, de projetos dos 2030, dos 2020, enfim, como forma de complemento a esses investimentos que recorrem à banca e, portanto, aí tem que haver uma lógica mais de responsabilidade e de planeamento e de calma e de reflexão, exige-se mais. Eu acho que as empresas aí já estão, enfim, a caminhar relativamente bem. Há alguns problemas, vamos chamar problemas, visões que acho que não estão corretas. O Eduardo Fontes, aqui há uns tempos, referiu isso aqui, que era, ainda há muito nas empresas, tipo, há dinheiro disponível, vou lá buscar dinheiro, depois vou ver o que é que faço. Isto não é assim que funciona, não pode ser assim que funciona. Eu quero fazer um investimento, quem é que me pode ajudar e de que forma é que me pode? Ok, investimento aqui, preciso de 500 mil euros, há alguns fundos para isto, não há? O que é que eu sigo? Eu tenho que ter dinheiro próprio, vou lá, não vou, tenho dinheiro próprio, posso depois ir à banca também, aí está, posso ir à banca, mas tenho que ter algum dinheiro próprio, tenho que perceber o que é que vem da União Europeia, o que é que vem de 2030, do PRR, seja do que for. PRR não é nada, vai tudo para o Estado, mas supostamente. Supostamente. E, portanto, a lógica tem que ser esta. Eu acho que as empresas estão muito mais preparadas que as famílias, digamos assim. Mas, no entanto, acho que ainda há um trabalho longo a fazer nessa matéria. Nas famílias, acho que o trabalho é muito maior. Porque a gestão eu acho que há muita gente que se recusa a gerir a família um pouco como uma empresa, na lógica do tal planeamento, vamos gastar aqui. Normalmente isso acontece mais com os que têm menos para gastar. Porque uma coisa está de tal maneira esticada, tem a necessidade de fazer esse tal Excel, não é? Hoje temos isto, amanhã temos aquilo. Quem tem mais tem tendência a desbaratar, mas a facilitar mais. Por isso é que se diz que muitas vezes quem tem 5 mil euros de rendimento chega ao dia 20 e aquilo já estava a ter na trave, porque de facto, onde é que eu gastei tanto dinheiro? Pois, se tivermos um carro 1000 tal euros lá fora, se jantarmos todos os dias fora, se fim de semana todos fora, é evidente que o dinheiro vai no instante, o dinheiro gasta-se. Os antigos têm uma expressão fantástica, o dinheiro gasta-se no instante, não é? O dinheiro não é fêmea, não é? Portanto, gasta-se no instante. Agora, é importante, de facto, isto virando um bocadinho para as empresas, é importante bater nesta tecla da planificação, do planeamento, mas é importante bater também na tecla que a banca é um parceiro estratégico importantíssimo e não tem que ser o diabo, mas também temos que perceber a banca também são empresas, também estão ali para ganhar dinheiro, portanto eles não estão para estarão para facilitar às empresas, mas sempre na lógica de que têm a ganhar o seu dinheiro. Isso é importantíssimo. Portanto, as famílias é um pouco diferente. Agora, eu acho que há um grande trabalho, o tal trabalho de literacia que tem que ser feito. Aí, confesso que é também nas empresas também, mas obviamente nas famílias o caso está mais, digamos, mais complicado, porque precisamente para se facilitar, porque não há aquela necessidade de um planeamento maior, tão grande, porque de facto nas empresas que trabalham com dinheiros públicos há essa necessidade. Sim. Luís, eu gostava de perceber quais são os fatores a que uma pessoa deve estar atenta quando vai contratar
um crédito, ou seja, o que é que nós temos que acautelar? Já falamos aqui, por exemplo, da real necessidade para aquele crédito ou para a compra que vamos fazer, mas existem aqui outros fatores a que temos de ter em conta. Portanto, nós quando decidimos, qualquer um de nós, comprar algo, seja ele de que grandeza for, devemos, obviamente, ter sempre as razões de fazer esse investimento. Se eu tenho dinheiro e compro, é algo que já estava adquirido, só vou dispensar o meu património noutro bem. Quando tenho que recorrer a crédito, devo acautelar as situações, porque a partir do momento que contrato uma operação de crédito, estou um bocadinho a dividir com outros a responsabilidade. Porquê? Porque assino um contrato, assumo um compromisso e a vida, por vezes, prega-nos partidas e depois cumprir com o compromisso, se não cumprir, vou ter dificuldades, vou ser arrastado para um problema muito grande. Então, a priori, nós devemos sempre fazer as coisas em função da nossa capacidade e por isso eu dizia que poupar não é guardar o que sobrou, é criar uma disciplina de poupar à partida, ou seja, quando eu recebo, faço a poupança e depois só gasto o que sobra. E não gastar e depois no final, olha, sobrou isto, ponho de lado. Não, houve alguém que no outro dia me disse que quando recebemos o ordenado, a primeira pessoa a quem devemos pagar é a nós próprios. Exatamente. Porque fomos nós que também trabalhamos, não é? Com essa poupança. Ora, se eu tiver esta disciplina, e isto é simples, eu sei que muita gente pode estar a ouvir e dizer assim, mas o que eu ganho um ordenado mínimo, como é que eu vou poupar? Eu percebo isso. Sim, ou que às vezes há aquelas urgências ou há sempre uma despesa extra, não é? Mas se nós tivermos uma forma correta de ter uma forma de criar uma rotina de poupança, e para isso eu posso fazer um plano em que automaticamente todos os dias, 31 ou dia 1, conforme o dia em que recebo o ordenado, sai da minha conta para uma poupança, 25 euros, 50 euros, à medida da minha disponibilidade, 100 euros, o que for. E essa rotina faz com que eu já não pense nesse dinheiro para gastar no dia-a-dia, ou seja, porque eu posso tomar o pequeno almoço em casa ou posso ir tomar ao café. Garantidamente, se eu tomar em casa vai ser mais barato do que no café. Às vezes até me sabem ir ao café, não é? Mas se eu não puder, não vou. É assim que deve pensar. Portanto, eu devo pensar nas coisas pequeninas. As coisas pequeninas são a forma mais importante de decidir depois as coisas grandes. Porque se eu poupar nas pequenas, vai-me sobrar dinheiro para comprar as grandes. Ok? Sim. Portanto, isto é uma regra que eu acho que é de ouro, e ter um plano de poupança, toda a gente que pode, deve fazer um plano de poupança. Seja para si, seja para os filhos, seja para o que for, um plano de poupança. E se eu tiver um plano de poupança, facilmente, se eu tiver esse plano de poupança, quando chega a altura de fazer um investimento, se for um bem de consumo, tipo um automóvel, uma moto, um carro, uma bicicleta, qualquer coisa desse género, se eu tenho aquele plano de poupança, já estou habituado a pagar aquele montante. Portanto, aquele montante já não me vai afetar o meu orçamento, porque já estou habituado, não é? Sim. E para além disso, já tenho ali uma pequena poupança que posso aplicar na compra do bem também. E já não recorrer ao crédito na totalidade. E depois há estes aspectos que são fundamentais. Nós não devemos fazer o crédito pelo valor da prestação, mas sim pelo valor do preço. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Muitas vezes eu vou comprar um carro, e nos carros é onde isto acontece com mais frequência, e a pergunta sacramental é quanto é que dá a prestação? E o cliente e a financeira diz assim, são 200 euros. 200 euros eu posso pagar. Por vezes está a fazer um crédito a uma taxa completamente fora do contexto, 15%, 16%, quando podia fazer aquele mesmo crédito, em vez de 200, a pagar 160 ou 150, mas a pressa é tal de fazer a compra que nem vai verificar esse tipo de situações. Nem olha para a taxa de juros, por exemplo. E isto tem a ver com literacia financeira. Ou seja, olha para o encargo e não para o custo. Ou seja, uma coisa é aquilo que eu pago, outra coisa é quanto é que me está a custar. Não é? Porque muitas vezes essa mesma pessoa, a seguir, vai ao supermercado e vê lá 1 quilo de arroz e diz assim, este custa 1,5 €, este custa 1,20 € e leva o de 1,20 €. Mas quando comprou o carro, não percebeu que pagar 200 euros era muito caro, podia pagar só 150. Tem é que perceber que o custo tem que ser analisado e percebido no seu contexto global. Seja o custo da prestação, o custo do seguro, porque normalmente está associado a um seguro, e outros custos do contrato. Ou seja, eu falo nisto porque é no crédito automóvel onde acontece isto mais frequentemente, bem como nos bens de eletrodomésticos, aqueles créditos que são muito fáceis, através dos cartões. Quanto mais curto for o prazo, mais barato é. E não é forçosamente assim. Não é necessariamente a melhor solução. A melhor solução é comprar nas melhores condições, e as melhores condições ser vistas em todas as perspectivas, não é? Assim como eu percebo que uma pessoa que tenha alguma poupança e que tenha algum património financeiro,
que o queira guardar para uma emergência e aí deve recorrer a crédito, desde que conscientemente tenha capacidade para arcar com aquele custo e guardar aquele dinheiro que pode servir para uma emergência, não é? E isso é um bom pensamento, desde que não seja a um preço qualquer, não é? Sim. Isso é que não. Portanto, olhar para tudo do contrato e não só para a prestação. Sim, okay? sim. É fundamental. É essencial. Nos automóveis acontece uma coisa fantástica, é que às vezes o comprar a crédito fica mais barato do que comprar a pronto. Isso é outra questão. Eu sei que é outra questão, mas acontece. Normalmente são as financeiras ou seja, das marcas. O vendedor também faz a intermediação do crédito. Portanto, nós somos intermediários vinculados. O vendedor do automóvel é um intermediário a título acessório. Quer dizer que ele pode fazer crédito do próprio bem que está a vender, certo? Junto da financeira. Não é ele que faz, ele é só intermediário. Só que depois, isto por vezes acontece que, se calhar não devia, mas acontece, que a financeira, né, dá uma comparticipação ao intermediário, exatamente, neste caso, ao vendedor do carro. Isso é público, não é? E, portanto, o que acontece? Cheque ninguém, não é? Mas é público. O que acontece é o seguinte, é que o automóvel, e ele até pode fazer um desconto no automóvel, porque o que vai ganhar no crédito compensa. Claro. Pronto. Isto não é muito lógico, mas a verdade é que... Quando uma pessoa pensa em contratar um crédito, fazer uma simulação é importante, por exemplo? Sempre comparativa, ou seja, não deve fazer uma só. Deve pedir, por isso é que o nosso papel é tão importante, porque nós normalmente não damos uma simulação, nós juntamos o melhor que há de 2, 3, 4 parceiros, ou seja, 2, 3, 4 ou 5 simulações, conforme os casos, e apresentámos-las todas e o cliente tenha a oportunidade de analisar todas e verificar qual é que é mais vantajosa para ele, no pensamento dele e de acordo com as características que ele tem e também de acordo com as regras do mercado. Hoje em dia, por exemplo, no crédito à habitação há 3 modalidades de crédito essenciais, aquilo que se chama a taxa variável, que era o que já vinha de trás. Há também o crédito com taxa fixa, que pode ir até ao final, na totalidade do empréstimo, do tempo, e há um outro que é as chamadas taxas mistas, que são períodos de taxa fixa e depois de variável. Portanto, há estas 3 modalidades e depois há uma panóplia de oferta da parte dos bancos muito diversa e, portanto, em cada banco há situações distintas, há taxas fixas, em taxas mistas em que é fixa a 1 ano, a 2 anos, a 3 anos, a 4 anos, a 5 anos. Algum desses modelos é o melhor, não? É difícil, é tudo relativo sempre. Portanto, eu acho que vai muito das características das pessoas. Eu conto sempre 2 ou 3 casos, que são exemplos de como aconteceram. Eu, em 2021, tive um cliente que tinha 30 anos e depois de ouvir a minha explicação toda sobre taxas fixas e vistas e variáveis, que é assim que eu faço com os clientes, explico-lhes tudo, em pormenor, e ele disse-me, Sr. Luís, adorei a apresentação, mas eu quero taxa fixa para o tempo todo. Ponto. Sabe com o que é que conta? Sabia o que queria aquele cliente e decidiu e assim o fez. Teve sorte, correu-lhe bem a ele, porque fez aquilo antes da subida das taxas e, de facto, acertou, não é? Portanto, isto para dizer o quê? Obviamente que a nossa função é apresentar o melhor que há de cada uma das linhas e o cliente decidir. Lógico que ele pergunta e nós explicamos em cada uma quais são as vantagens, quais são as desvantagens. E a partir daí o cliente decide. Mas é muito importante não ver só uma simulação. Porque, de facto, há muita oferta diversa e o cliente deve ter consciência de que como é que está o mercado e daí decidir o que quer para ele. Mas há diferenças enormes. Muito grandes. Por exemplo, do mesmo tipo de taxa, o mesmo montante. Muito grandes. 2 bancos, às vezes há diferenças enormes. As pessoas como é que se justifica isso? Justifica-se. Peço desculpa estar a fazer de Filipe, mas... Não, mas justifica-se. Porquê? Porque cada banco tem uma aposta concreta da forma como quer fazer o seu crédito. Depois há também características próprias do banco, neste caso. E porquê? Porque há bancos que têm algumas limitações. Por exemplo, um dos aspectos é que o Banco de Portugal aconselha a que todos os bancos tenham uma carteira de crédito no crédito à habitação com máximo 30 anos. Ora, isto tem a ver com a carteira de crédito concedida. Os bancos mais antigos têm muito crédito concedido, têm muitos créditos, só faltam 15 anos, de 14, de 13, por aí fora. Os bancos mais novos não têm esse argumento. Então, têm que fazer prazos máximos de 30 anos para cumprir com as regras do Banco de Portugal, neste caso. Os outros bancos já podem ir um bocadinho mais além por esse mesmo motivo. Isso provoca logo aqui algumas diferenças. Depois vai de estratégias. Há bancos que têm uma oferta mais forte na taxa fixa, outros que têm uma oferta mais forte na área da taxa mista. Portanto, há diferenças significativas. Mas há mais assim habitação, outros mais automóvel, se calhar. Sim, mas eu diria que na habitação, que é um produto
a priori muito semelhante e existem variáveis ainda acentuadas. Mas vai muito a estratégia dos bancos. Sim, os conselhos que estava a dar aplicam-se também às empresas ou há outros fatores a ter? Também, claro. Eu diria que as empresas, o Alfer já referiu aqui algumas coisas, eu até pus aqui algumas notas sobre empresas, porque as empresas têm necessidade, muitas vezes têm necessidade de crédito, e outras vezes não é necessidade, é estratégia. Ou seja, uma empresa com uma boa gestão pode recorrer a uma linha de crédito e tirar proveito disso. Não é? E eu dou um caso muito simples. Uma empresa que recorre a uma linha de crédito de fundo de maneio, vamos imaginar, com esse dinheiro permite-lhe fazer uma compra em que vai buscar um desconto no fornecedor que por si só é superior ao custo do juro. Exatamente. E, portanto, é uma boa estratégia fazê-lo. Não é? Sim. Agora, tal como nas famílias, também deve ser ponderado e decidido em função daquilo que eu quero e não pura e simplesmente para ter dinheiro, como dizia o Alfer. Portanto, eu não vou buscar uma linha só para dizer que tenho dinheiro. Não. Tenho que ir buscá-la para um determinado objetivo. Ou seja, eu quero ter mais fundo de maneio porque preciso fazer compras de curto prazo onde vou rentabilizar porque vou buscar descontos ou outras coisas que valham, e quando eu quero fazer um investimento. Ou seja, primeiro eu penso no investimento e não vou buscar o dinheiro para depois fazer o investimento que ainda vou pensar. Não. Eu primeiro penso no investimento e depois é que vou buscar para adaptar a isso. Até porque depois há questões contabilísticas que devem ser levadas à prática de acordo com essa resolução. Então, se eu tenho um projeto válido, depois tenho que procurar a forma de o financiar, certo? Mas primeiro o projeto. E não, vou buscar uma linha de crédito que me aparece-me agora, por exemplo, neste momento está a decorrer o Invest Eu, que é uma linha de crédito protocolada, como disse o Alferes, que é uma linha de crédito que parte do Banco de Fomento e que é substanciada depois com a Norgarante, que é uma sociedade de garantia mútua, que cobre 50% do risco. E a empresa fica mais fácil conseguir o crédito junto do banco, porque o banco está a conceder um crédito em que 50% estão garantidos pelo Estado, ao fim e ao cabo. Sim. E se há alguma coisa que correr mal, 50% estão garantidos, logo conseguem fazer melhores condições. Eu não devo ir buscar este dinheiro só porque existe. Não é? Devo ir buscá-lo se for para tirar proveito dele. Agora, se vou buscar só porque existe, com o risco de estar a fazer uma dívida que depois não é bem aplicado. Se eu tenho um projeto, então devo ir buscar. Se acho que para esse projeto é necessário. Portanto, tudo deve ser pensado. Obviamente que sabemos que isto é mais fácil de dizer do que fazer. Depois, quando chega a hora de ter que resolver algumas incidências, porque muitas vezes o cliente não paga, não sei o quê, eu tenho que resolver o problema, não é? Empresário. E pronto, quando é recurso, mas isto deve ser pontual. Sim. E não frequente, porque se for frequente, alguma coisa está mal no negócio. Sim, quais são os riscos ou as consequências de não se pensar um crédito com consciência e com pés e cabeça? Muito grandes. Eu assisti na minha vida a muitas empresas, as empresas são como as pessoas, nascem e morrem. Umas duram mais, outras duram menos. E a durabilidade muitas vezes tem a ver com a gestão. Não é? E por isso a gestão é fundamental. E na área de crédito, a parte do crédito é essencial. Os custos financeiros de uma empresa é algo que, quando um banco pega num balanço, a primeira coisa que vai ver é exatamente isso. Ou seja, quais são os custos que estão fora do órbito da produtividade, da produção. Ou seja, o custo de um trabalhador, de uma máquina, não sei o quê, tem a ver com produção. Ou seja, que tipo de empresa tem a ver com isso. Na área comercial, numa empresa de serviços, ou comercial, ou não sei o quê. Tem um custo, mas tem um custo que, a priori, produz para rentabilizar esse custo. O custo financeiro não é controlável. É muito mais difícil. E, portanto, o custo financeiro é algo que está ali a acrescentar. Não é? E eu, muitas vezes, digo assim, esta empresa tem 15 funcionários. E alguém diz assim ao lado, não, ele não tem 15, ele tem para aí 20. Porque tem aqui 5, são os custos financeiros que representam mais 5 empregados. E não estão a produzir nada. Não é? Portanto, há que ter esta consciência. Ou seja, as pessoas têm muito a questão do custo da mão de obra, não é? Do trabalhador, e é verdade, representa um custo. E se calhar às vezes mandam embora um colaborador e estão ali a construir um empréstimo com um custo superior ao colaborador. Sim. E um bocado sem nexo. Não podem, não devem fazer isso. Portanto, a consciência do empresário é fundamental. O crédito existe para ser utilizado, bem utilizado. E quando é bem utilizado, normalmente resulta em favor do empresário. Sim, daí também a importância do intermediário de crédito, muitas vezes, não é? Ou de especialistas, ou pessoas que entendam o assunto. Atenção, os bancos muitas vezes têm gente muito consciente que está lá e que trabalha bem e que presta uma boa informação. Obviamente que o banco, quem está a trabalhar para o banco, está a trabalhar em representação do banco e procura obter os resultados para o banco. Não é? E, portanto, está sempre um bocadinho mais condicionado. Mas eu trabalhei muitos anos na minha atividade como bancário e nunca foi por isso que eu aconselhei a fazer as neiras. Não é? Nunca foi por isso que eu aconselhei a fazer as neiras. Portanto, havendo consciência de parte a parte, tudo funciona.
A vantagem de ter o conhecimento que, o que se faz neste banco é isto, e eu não sei o que é que se faz no vizinho do lado, e o intermediário dizer, olha, no vizinho do lado é assim, ou assado ou outro, ajuda a ter uma maior consciência daquilo que está disponível para utilizar. Várias soluções. Claro. É uma vantagem sempre. Sim. É uma vantagem. Alferes, conhecimento é a chave do sucesso também, neste caso, da gestão. Claro. Indiscutivelmente. Não só o conhecimento como na gestão normal e alargada, mas nesta área em específico, porque cada vez mais, no outro dia referíamos aqui que antigamente o empresário tinha a noção de todos os setores numa empresa, não é? Há 40 anos, 50, o patrão, como era assim chamado, percebia todos os setores. Hoje em dia não percebe, não pode perceber, é impossível perceber, que as coisas tomaram uma dinâmica tal e são de tal maneira técnicas que é impossível perceber. Tem que ter pessoas com ele que o ajudem, ou então recorrer a empresas que são daquela área, têm aquele CAI, digamos assim, e que podem ser consultoras nessa área. Isso é fundamental hoje em dia. E, portanto, nesta área financeira, que é uma área muito específica, muito, muito pormenor, de muitas letrinhas pequeninas, permita-me a expressão, é importante ter alguém que dê um conselho válido. E alguém que nós também sintamos, porque é legítimo que o empregado do banco, um bancário, que defenda a sua estrutura e que tenha o melhor produto do mundo e arredores. É normal, porque é que ele paga e está ali para isso. E às vezes sem mentir, não é? Pode dizer, isto é maior a prestação, mas o seguro é melhor, nós temos esta coisa, depois ainda oferecemos isto e oferecemos no cartão de crédito e não sei o que mais. Pronto, há sempre uma maneira de controlar as coisas. Às vezes o indivíduo já tem 3 cartões de crédito, não precisa de um quarto, não é? Mas tem mais um cartão de crédito de graça e tal. Está bem, mas já tem 3, para que é que precisa do quarto? Ok. Pronto, é importante alguém que já não é questão de literacia, aqui é uma questão mesmo de alguém avalizado completamente porque tem formação na área e que dá essa vala à empresa. E é importante porquê? Porque as empresas muitas vezes estão embrulhadas nos seus processos produtivos, a produzir, a fazer aquilo que sabem fazer para tentar ganhar dinheiro, e depois estão a perder dinheiro nestas coisas. Os tais 5 funcionários que falou há bocado, Luís, é um pouco isto, não é? É os seguros que não são atualizados e que se calhar conseguimos um seguro mais barato com outras companhias. Não, e com outras valências, com outras, estava aqui a faltar o termo, coberturas, exatamente, estas coisas todas. Dou sempre aquele exemplo do jovem, do pequeno construtor, ou do picheleiro, ou do eletricista, que tem 2, 3, 4 funcionários com ele, que se levanta às 6 da manhã para ir trabalhar, às 7 já está numa obra, sai de lá às 8 ou 9 da noite de verão, de inverno sai de lá às 6 da tarde com uma lanterna, não tem tempo de ver as contas, não tem tempo de tratar destas coisas, e depois chega ao fim do mês e diz, trabalhei tanto e até ganhei dinheiro, ou faturei muito e não consigo ganhar dinheiro. Porquê? Porque o dinheiro vai-se nestas coisinhas. É um empréstimo que veio, é um Visa que não está pago e que vai consumindo ali, que se calhar é melhor negociar com o banco e dizer, olha, eu faço aqui um crédito pequenino e tal, com outras regalias, com outras responsabilidades e liberto o meu Visa. Estou a falar do Visa, que é uma coisa que aflige muitas famílias hoje em dia. São os seguros, por exemplo, é negociar com finanças, por exemplo, que é uma coisa que também atrás, que hoje em dia as empresas têm grandes dificuldades e os particulares ainda mais. É preciso também saber negociar com as finanças. Às vezes consegue-se bons acordos com as finanças, é a tal questão, e às vezes nós não conseguimos fazer isso, temos que levar alguém que nos ajude. E tudo isto é importante. E estas empresas, Doutor Finanças e muitas outras por aí andam, mais pequenas, maiores, são importantes porque dão o seu parecer técnico, que é de quem percebe. Sim. Não é, volto a dizer, não é conversa de café, é de quem percebe. Isto é importantíssimo hoje em dia. Em algumas áreas isto é fundamental. Sim. Luís, vamos bater ao início, à literacia financeira, sim, não é? Sim, exatamente. Eu vou dar aqui só, na sequência do que o Alferes referiu, que é muito importante o que ele referiu. Isto fica aqui para quem está a ouvir. Que ninguém está a ouvir, não é? Sim, mesmo para quem não está a ouvir, o seguinte, qualquer família, quando chega ao ponto em que tem que pedir um crédito para tapar outro, antes de o fazer, que venha falar connosco, ou com alguém igual a nós. Porque esse é o primeiro passo para um problema grande. E tantas famílias que nós conhecemos assim. Exatamente. Quando ele ainda é um problema solúvel, venham falar connosco, porque depois quando chega a um patamar em que já ninguém pode ajudar, e aí a situação é muito complicada e é um sufoco. As pessoas não vivem, sobrevivem e andam não dormem durante a noite. Enfim, é uma série de situações que arrasta e depois diz assim, tem depressão, tem pois claro. Estes problemas são problemas muito grandes, porque afetam muitas pessoas, é que mesmo para quem depois fica habituado. Neve, exatamente. Portanto, isto é um conselho que eu dou a todos. Quando alguém sentir que para pagar uma responsabilidade só recorrendo a outra, não faça. Venha ter connosco primeiro ou com alguém parecido connosco. Não é? Pode ser possível ainda emendar nessa altura, provavelmente, poderemos ajudar a encontrar melhores soluções.
E a solução poderá passar pelo quê? Renegociar o crédito, consolidar créditos? Cada caso é um caso, aqui não se pode generalizar, claro. Mas encontra-se muitas vezes soluções até às vezes com vantagem de preço, porque muitas vezes as pessoas têm créditos concedidos a taxas, não quero estar a classificá-las, porque são taxas estratosféricas. Até a taxa de usura do Banco de Portugal, como se costuma dizer, até ao máximo, e portanto são taxas que levam, eles nem conseguem pagar os juros, quanto mais o capital, não é? Portanto, quando alguém tiver uma situação destas, eu estou a dizer isto para toda a gente que nos está a ouvir, venha ter connosco, porque nessa altura nós talvez consigamos encontrar uma solução. Pode não ser a ideal, mas muito melhor que aquela que tem. A partir daí, o processo começa a ser muito perigoso e muito complicado de resolver mais tarde, ok? E nós temos tido algumas situações dessas e por isso dizemos que, para além daquilo que concedemos a muita gente, ajudamos a conceder na nossa análise de crédito junto dos bancos, há muitas famílias em que nós, de facto, auxiliamos porque conseguimos reduções de orçamentos mensais de prestações significativas. Eu posso-vos dizer que neste momento estamos com uma situação em que o cliente vai reduzir 500 euros na prestação mensal. Claro. E porque já veio um bocadinho tarde ter connosco. Se tivesse vindo mais cedo, tinha sido menos doloroso. Exato. E isto são casos difíceis de resolver. Uma família. 500 euros numa família, mesmo que ganhe benzinho, é muito dinheiro. Claro, é sim. muito Não estamos a falar de gente de ordenados mínimos, não estamos a falar de pessoas com ordenados bem superiores. Não é? E, portanto, todos estes casos, quando são tratados até um determinado momento, são possíveis de resolver. Quando se deixa arrastar, depois torna-se difícil. Muito bem, nós temos que entrar nas notas finais, já estamos mesmo na reta final do nosso programa. Vou começar pelo Luís para terminar com o Alferes. Defendeu aqui muito a importância do poupar, é importante poupar para depois também poder investir? Também. Seja para investir ou às vezes para investir para ir numas férias também é importante. Sim. Portanto, todo tipo de poupança, desde que seja bem utilizado com esse objetivo, é sempre bom. A poupança não é mais que ter uma disciplina de guardar alguma coisa do proveito do nosso trabalho para que nos permita mais tarde realizar um projeto, seja ele qual for. Como eu disse, pode ser umas férias. Férias também fazem bem, ajudam a curar as depressões, não é? Portanto, seja férias, seja para comprar um bem maior, seja para o que for, a poupança é importante e ter a disciplina da poupança é fundamental, nomeadamente para os jovens. Eu digo isto porque quando nós assumimos uma família, as coisas são diferentes, mas quando se é jovem, é quando é mais fácil gastar o dinheiro, porque normalmente o ordenado dá para fazer umas tropelias, não é? Habituem-se a fazer as tropelias na mesma, mas comecem a fazer já uma poupança de manhã. Como eu costumo dizer, logo pela manhã cedinho, uma poupança. E a partir daí, quando eles verificarem que ao fim de 2 ou 3 ou 4 anos olham para o lado e veem lá alguma coisa, esse hábito vão ganhá-lo para a vida toda. Muito bem. Luís, obrigada pela presença aqui nos estúdios. Quer acrescentar mais alguma coisa ou está tudo dito? Acho que está o essencial. Muito bem. Alferes, a última palavra cabe-lhe a si. O que é que fica por dizer? Antes de mais, agradecer ao Luís e à empresa que ele representa, Doutor Finanças, a presença cá no programa, e que penso que foi um excelente programa de explicação e de alerta também, porque é importante, de vez em quando não é só explicar, é acender a luz vermelha e dizer, cuidado, está aqui um alerta, é importante ouvirem isto, para as empresas também. Este programa foi um bocadinho mais focado nas famílias, mas também para as empresas, para os jovens, também é importante. Os conselhos também aplicam-se, não é? Exatamente, no fundo são parecidos, e nas empresas, nas microempresas, que muitas vezes até estão ainda em nome das pessoas, em nome individual, isso é um perigo tremendo, é preciso ter muito cuidado com isso, porque de repente, por um negócio mal calculado, que derrete o nosso nome na banca, nas finanças e não sei o que mais, ficamos com a nossa vida pessoal completamente estragada e bloqueada, portanto, cuidado com isso. Por isso é que muitas vezes aconselho, havendo suportes, havendo essa possibilidade, utilizem sempre uma empresa limitada, é preferível. Claro que uma coisa pequenina não dará, mas sempre que é possível, deem esse passo, passem por aí. Dizer também que, como eu disse, nós estamos aqui a estudar uma solução para um projeto, digamos, para a questão da literacia financeira e não só. Vamos, se calhar, dentro de um mesito, vamos ter novidades. Nós que estamos apostados também um pouco nessa área, já posso anunciar também em primeira mão que não é mentira nenhuma. Vamos começar agora as nossas, não direi workshops, não são workshops, mas as nossas palestras com figuras públicas nacionais. Já temos um acordo com o Hotel Nova Cruz, portanto vai ser numa salinha específica do Hotel Nova Cruz, com um catering próprio. Os almoços, uma vez por mês, vamos ter um almoço em que vamos convidar os nossos associados e os empresários em geral. Nós não fazemos grande discriminação nessa área, portanto são todos amigos, estão todos
presentes, com figuras nacionais, ainda não sabemos quem é que vem no início, portanto não quero também estar aqui a divulgar o convite a quem fizemos, vamos ver se aceita ou não, que seria uma honra para nós, começar por ele, mas a ver, vamos. Uma coisa reservada a 30, 40 pessoas, não mais, e que precisamente também serve de uma forma diferente, não tanto numa lógica do workshop, mas numa lógica de ouvirmos calmamente a almoçar quem percebe das coisas e quem nos pode ajudar. Portanto, é uma lógica também aqui muitíssimo importante. E dizer, para terminar, que a Associação Empresarial da Feira tem lutado em várias áreas, que já temos explicado aqui, em diversos setores, sempre ao lado das empresas da Feira, da região da Feira, eu já não digo Conselho da Feira, já digo região da Feira. E bem, exatamente. Até o nosso Presidente da Câmara também já adotou essa estratégia da região da Feira, do Conselho da região de Santa Maria da Feira, porque é nosso intuito sempre dar o máximo que pudermos às empresas. Nem sempre conseguimos, ainda há dias de um associado nosso que pretendia uma informação que foi lá, porque estava a demorar muito tempo, só tinha demorado 4 dias, atenção, numa consultoria, 4 dias, mas eu percebo que depois começa-se a pôr a fasquia muito alta e as empresas também, os associados também começam a exigir coisas que nós às vezes temos dificuldades em cumprir, mas é isso também que gostamos, é que os nossos associados nos digam, epá, é preciso esta informação, é preciso melhor e mais rápida, e nós temos de trabalhar para isso. Quando se tem sucesso, depois começa a ser exigido mais sucesso ainda. Passa a humildade, mas de facto nós temos grandes projetos e a prova disso, e com isto termino também, já falamos aqui há dias nisso, também teremos aqui dentro de poucas semanas o Moda Feira, num formato reinventado, já com 12 ou 13 lojas. Muito bem. Funcionou bem a nossa mudança de estratégia, agradeço por isso, e portanto é isto. Penso que serão nossos patrocinadores também, segundo percebi, ou ouvi hoje qualquer coisa lá no nosso escritório. Sim. Portanto, esta interação tem que haver e pronto, e dizermos mais uma vez que a AEF está sempre aberta a todas as empresas da região, sejam elas associadas ou não. Estamos sempre abertos porque nós existimos para isso mesmo, para ajudar as empresas, porque senão também fechávamos portas e íamos tratar de outra coisa. Não é? É isto mesmo. Muito Só bem. agradecer na pessoa da Filipa, à Sintonia Feirense, a oportunidade que nos deu de estar aqui presente. E que estamos sempre disponíveis para quando entenderem que possamos ser úteis. Okay? Sim, muito obrigada. Obrigada. Muito sucesso para a Filipa também. Muito bem, obrigada a ambos aqui na presença do programa Espaço Empresa. Regressa na próxima terça-feira, depois das 6, com um novo tema ligado à economia ou às empresas da região. Vamos fazer uma curta pausa. Daqui a pouco vamos falar sobre a Capital Conselhia da Cultura. A primeira edição foi ganha pelo projeto Arte in Fornos da Freguesia de Fornos. Vamos saber mais daqui a pouco. Até já.